atual, o desafiador cenário globalizado causa impacto na reavaliação das condições inegavelmente apropriadas. As informações acumuladas demonstram que a análise das experiências de consumo desafia a capacidade de equalizações das condições financeiras e administrativas apropriadas. É importante questionar que a constante divulgação das informações não demonstrou convincentemente que vai participar das condições financeiras das quais fazemos parte, ou seja, prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Isto é, conversa fiada para boi dormir. Eu vou falar sobre falar difícil. Esse tema é muito importante, eu vou abordar isso ao fim, a pregação em si também, nas congregações que muitos utilizam. Mas vou começar falando, dando alguns exemplos naturais que encontramos aí. A questão de falar difícil, muita gente utiliza por vários motivos aí, e até políticos usam um linguajar para poder enganar os incautos, para o pessoal dizer assim: puxa, aquele cara tem conhecimento, aquele cara é diferenciado para produzir um marketing como se fosse que ele é o melhor, e para enganar muita gente. E na verdade o pessoal está ouvindo ele falar e ninguém está entendendo nada, e nem ele. Você entendeu o que eu comecei a falar no começo aqui? Eu sei que 90% das pessoas não entenderam, não conseguem acompanhar. Então eles procuram falar isso. O estudo de falar em público chamam de oratória, né? O orador que vai falar, o homilética, o estudo de homilética, parece até com a palavra omelete, mas homilética, que é a arte de discursar, de falar em público, muita gente estuda isso e parece que não pega o conceito simples da coisa. A arte de falar em público, a melhor arte dessa é você falar de maneira inteligível, ou seja, de maneira que as pessoas te entendam, entendeu? Não existe como você estudar homilética, estudar oratória e aí se utilizar de um discurso culto, tamanho, que parece até ser um outro idioma, que as pessoas não te entendam, entendeu? Se você for num lugar que lá tem um dialeto diferente, no gueto, o pessoal tem um jeito de falar diferente, mesmo que seja errado, é melhor você falar errado, sabendo que eles te entendem, do que você, gramaticalmente falando, você falar certo, sabendo que as pessoas não estão te entendendo nada. Porque o principal do que você esteja falando é que as pessoas te compreendam, entendeu? Te entendam. E aí, existem muitas pessoas que forçam. Eu conheço pessoas que forçam. Eles não têm um linguajar culto, eles não têm um vocabulário vasto de muitas palavras. E aí, eles, desde falar a palavra simples que está ali, eles ficam... Eu tenho uns amigos que é assim, ó. Ele não fala naturalmente, você não percebe que ele é culto, ele só fica assim, porque... Eu tenho um amigo que ele fala assim: ô Gerson, eu tô querendo... Puxa, você tem alguma coisa sólida, tal? Eu pergunto: qual foi? Você quer comer? Tá com fome? Tô com fome, bota um pouquinho. Fica assim, entendeu? Puxa, porque eu beijei uma menina e a frutose dos lábios dela... Ele tem que falar: puxa, os lábios dela estavam doce, alguma coisa assim. O cara força. E tem uns que ficam assim, porque não consegue soltar a voz. E não adianta a pessoa se utilizar, aprender um bocado de palavra, memorizar a palavra e falar palavras difíceis para dar uma de bacana. Tem gente que utiliza isso para... Ele acha que se ele falar difícil, as pessoas vão dizer que ele é inteligente, que ele é culto. E não adianta você ter palavras cultas, diferenciadas, sendo que seu contexto, a maneira de falar, não é culto. Tem gente que tem várias palavras aí que ele aprende, fica memorizando, mas você chama para um papo normal, ele não tem conhecimento para desenrolar um papo simples. Se falar de relacionamento, de psicologia, de humanismo do ser humano, ele não tem um papo legal. Mas se utiliza de palavras para dizer que é culto, mas na verdade é uma estratégia porque na verdade ele não é culto, ele não é inteligente, nada disso, nem tem conhecimento. Então é uma estratégia para tentar impressionar. Tem até uma frase que é até culta, uma frase mais erudita que eu conheço, que vai se encaixar para dar exemplo dessas pessoas assim, que é a frase do escritor Albert Camus, que ele disse, eu acho que é no livro Utopia, que ele fala: bem sei que o fino gosto pela roupa branca não pressupõe que não se tenha os pés sujos. Nada o impede. O estilo, assim como a pupeline, muitas vezes dissimula o eczema. O que ele estava querendo falar? Ele estava falando que quando a pessoa diz que é boa demais, santa demais, pura demais, ele fala que às vezes é o contrário, ela não é nada de santo.
ela não é nada de pura, é imunda. Ali é só uma estratégia para tentar. Entendeu? Quando a pessoa quer mostrar demais, a pessoa faz um negocinho e diz, tá vendo? Eu sou humilde, olha o que eu fiz. Tá vendo? Eu dei. O negócio ajuda o cara. Isso, uma pessoa que é realmente assim, boa, humilde, ele não precisa se impressionar com um gestozinho que ele faz, porque aquilo é natural dele. Então quando a pessoa fica falando demais, mostrando as pessoas porque ele não é. Entendeu? Aquilo é novidade. E até ele se impressiona. Ele faz isso porque o desonesto, quando ele sabe que há um bem em si honesto, ele age com honestidade só por causa da sua desonestidade. Entendeu? É só uma estratégia, é um falso humilde. Então, a Berkami disse que eu pensei que o fino gosto pela roupa branca. Quem gosta de roupa branquinha, limpinha, isso não quer dizer que ela não tem os pés sujos. Nada impede. O estilo da vida de uma pessoa, assim como a roupa branca, a roupa limpa, é muitas vezes para esconder a sujeira, dissimula o eczema. É só para esconder a sujeira. Ele quer coisa branca exterior porque ele está muito sujo, não porque ele seja limpo. Então, tem pessoas que se utilizam de palavras difíceis, mas é só para impressionar. Ele não é culto e não é inteligente, entendeu? O vocabulário, ele é como guarda-roupas. Você no guarda-roupa tem roupa para ir para um casamento, tem roupa para sair no dia de domingo para uma festa, tem roupa para você ficar em casa assistindo filme sozinho. É outro tipo de roupa. A gente tem que saber isso. A pessoa que tem um vocabulário vasto, que é culto, você chegou com uma pessoa do gueto, uma pessoa analfabeta e tal, você tem que falar de uma maneira que ele entenda. Simples. Entendeu? De uma maneira inteligível, que é a maneira que ele entenda. E não inteligível, que é a maneira que a pessoa não entende. Entendeu? E aí tem gente que se utiliza de um vocabulário que ninguém está entendendo nada, e às vezes as pessoas ficam com raiva. Ah, ele está achando que é melhor que a gente, fica falando bonito demais, com muita filosofia. Eu lembrei até agora do acho que é o César que ganhou o Big Brother agora 2015. E o cara que mais tenta falar bonito é ele. Coloca no YouTube aí, César falando bonito, BBB, né, Big Brother Brasil. É muito engraçado, você vê que ele força, beneplácito, da inefável, e blá, é muito feio. Apesar que, pelo que eu vi, ele é uma pessoa muito gente boa. Mas o que acontece? Muitas pessoas se utilizam disso por vários motivos. E eu tenho vários amigos aí que são interessantes, não tem conhecimento e eles forçam para poder mostrar que tem um vocabulário bonito e tal. Outra coisa interessante é se você tem um vocabulário vasto, bem culto, e já é normal você falar palavras que não é do nosso senso comum, do cotidiano, ser usadas, você fala a palavra, mas depois você explica ela, como eu falei agora. Ah, o segredo é falar de maneira inteligível. Aí você explica o que é inteligível, falar de maneira que as pessoas te entendam. Isso é interessante, porque você não deixa de praticar as suas palavras que você aprendeu em livro, mas você explica sempre depois, entendeu? Isso é muito interessante. Uma coisa também interessante, às vezes tem pessoas que sabem várias frases, toda hora fica, existe uma frase que é assim, existe uma frase que é assado. Às vezes é bom a gente falar isso para dar ênfase, olha, existe uma frase de um escritor, como eu falei agora do Albert Camus. Mas se você sabe muita frase, vai ficar chato toda hora você dizer, existe uma frase que é assim, num papo normal, encontrei um cara na rua e tal. Então, você fala as frases sem precisar de saber que é uma frase, entendeu? Isso é interessante, as pessoas gostam, falam, poxa, esse cara falou algo legal. Ou só, pô, repita isso aí que você falou. Isso é bom. Você tá falando e tal, e aí você vai e fala uma frase e as pessoas ouvem, e se a frase tiver rima, fica até mais fácil, entendeu? Da pessoa entender, e a frase ela serve para isso, ela serve para resumir todo um contexto. Leia Provérbio, a partir do capítulo 1, Salomão explica isso. Na linguagem de hoje, fica mais claro na Bíblia, na linguagem de hoje, que a frase é para resumir todo o contexto. Então, quando ela tem rima, ela é uma frase mnemônica, uma técnica de memorização, porque através da rima você memoriza. Como música mesmo, que é a poesia, a estrofe, a rima, você consegue memorizar a letra fácil com música, mas memorizar um texto, assim, uma melodia, assim, uma rima, fica mais complicado. O pessoal usa frases, técnicas mnemônicas assim, ó. Você quer memorizar os dias, os meses, os dias que serão em cada mês do ano. Então tem frase assim, ó. 30 dias são novembro, abril, junho e setembro. 28 é só um e todos mais são 31. Então essa rima aqui, essa frase que tem rima, faz com que você não esqueça a frase e você entende. Poxa, velho, novembro é 30, 31 e você vê, 30 dias são novembro, abril, junho. Ah, novembro é 30. Pô, em junho, 30 dias são novembro, abril, junho e setembro. Ah, setembro é, junho é, tal. Se não tiver aqui no começo, 28 é só 1, fevereiro, todo mundo sabe. Todos mais são 31. Então, isso é muito legal, essas frases assim, entendeu? Mas tem gente que força. Eu vi até um amigo meu um dia discutindo com um cara,
E ele forçava até na discussão, ele queria chamar o cara de bunda mole. Ele dizia, seu nádegas flácida. Quando eu fui calcular, ele tava dizendo, seu bunda mole. Então tem cara que só dando risada, é muito engraçado. Tem até uma história de um velho que lia muito e tal, e era chato, ele queria sempre o ouvido pra ficar ouvindo, e ele mostrando os conhecimentos dele, se gloriando, e as pessoas fugiam dele. E ele fazia de tudo para as pessoas ouvirem ele. Era um velho sozinho, solitário. Ele saiu, quando chegou em casa, já estava escurecendo. Ele viu zoado no quintal dele. Tinha um ladrão lá roubando os patos. E quando o ladrão já estava para o muro, cheio de pato na mão, ele veio, surpreendeu o cara com o rifle dele, a bengalinha, olhou para o ladrão e disse, bucéfalo anacrono. Não é pelos bípedes, palmípedes, e sim pelo ato vil e sorateiro de galgares as profanas da minha residência. Se fazes por necessidade, transijo. Mas se é para zombares da minha alta prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica no alto da sua sinagoga, que te reduzirá à 50ª potência que o vulgo denomina nada. O ladrão confuso disse, seu tio, eu levo ou deixo os patos? O cara não entendeu nada. Então, tem gente que chega a esse nível. Veja o cara do Big Brother aí. O que ganhou o Big Brother agora em 2015, você vai ver que ele força para falar bonito. É interessante e eu quero aplicar isso a pregações. Aqui tem uns caras em Salvador que chegam todo arrumado. Ele tá conversando com você normal, tudo bem, quando dá o microfone que vai pregar uma oportunidade, a paz muda, bota um grave, a paz do Senhor, igreja. Quando eu adentrei, deixa eu falar assim, quando eu entrei aqui nesse templo, nesse salão, quando eu adentrei aqui neste recinto, e os lugares todo mundo humilde, pessoal simples, quando eu adentrei neste recinto, eu pude sentir a presença do Eterno. Irmãos amados, sem muitas delongas, abra a sua sacrossanta palavra de Deus. Velho, eu acho ridículo quando eu tô num lugar que o cara fica se utilizando disso pra impressionar. Isso é triste. Fala normal, fala do seu jeito. Essa pregação do Camboriú, que a maioria copia a pentecostal, dos pentecostais assembleanos, aquele jeito é chato. Eu tenho até um amigo que eu gravei os vídeos dele aí dando testemunho. Tá guardado, eu não postei ainda não, eu vou postar. Ele tinha esse jeito, até hoje o jeito de falar ainda ficou um pouquinho do ranço. Ele tem DVD e tudo. Hoje ele abdicou disso, ele disse, irmão, ele fala, Gerson, eu utilizava de técnica de sensacionalismo, de emocionalismo, essa pressão na voz. As pessoas rodavam pensando que era o Espírito Santo. Eu tinha técnica de falar sem parar e tal. Jesus estava vindo e tal, adore! Blá, 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 blá. E a pessoa rodava tudo na carne, irmão. Porque eu estava mentindo, estava em adultério, estava fazendo sem Deus mesmo. E eu pregava, já tinha tanto costume de pregar, viajava muito, que o pessoal, todo mundo rodava e dizia, pastor, foi uma unção tremenda. Ele não era nem pastor, mas pessoal, pastor fulano, pregador, que unção tremenda. Ele dizia que a técnica que ele usava, as pessoas ficavam rodando os alienados. Quanta gente fala nesses lugares aí que os caras usam técnicas de emocionalismo e sensacionalismo e as pessoas ficam, hoje foi abençoado, o cara sai cheia de emoção, foi abençoado, Deus falou poderosamente, né? Ela sai com ego, né, aliviado. E eu pergunto, como foi a palavra? Falar o quê? O que é que você aprendeu? O que é que você aprendeu para sair daí e melhorar? Ah, não sei, mas foi muito bom, entendeu? É tudo emoção, gente. Muitos deles aí são emoção. Agora, várias vezes eu já vi pessoas falando normal a palavra de Deus, dizendo, não, porque Jesus estava passando, e dá uma explicação que aquilo, Deus pegar aquilo ali, não é o homem, é Deus trabalhar em minha vida com aquele texto. E eu disse, meu Deus, que texto, mas eu nunca percebi aquilo enquadrar para o meu momento. E eu saí dali, ir para casa com sede e sair daquele lugar dizendo, eu preciso mudar, eu preciso consertar isso. E aquilo é edificar minha vida, abrir meu entendimento para entender mais o Evangelho. Deus fazendo isso, pela palavra, eu não preciso ficar usando técnicas, entendeu? E muita gente fica se usando técnica, porque muitos desses pregadores recebem dinheiro. Onde eu venho congrega mesmo, toda quinta tem um cara novo, e toda quinta os caras pagam a eles, entendeu? Então eles têm que trazer uma palavra que emocione, que alivie o ego. Então tem o adore, tem fogo aí, e blá, tem que ter aquela mover.
Quantos amigos meus chegam pra mim, Gerson, eu preguei em tal lugar, o fogo caiu, velho, e tal, e as pessoas, e eles percebem que ele fica falando, aquilo ali viu o ego dele, ele que recebe a glória. Eles se preocupam com isso, entendeu? Eu não gosto disso. Respeito. Quando eu vejo um cara botando pressão, eu fico olhando pra cara dele, feche os olhos, faça isso, negócio de aeróbica, eu não tô na academia, faça isso, levante a mão, faça aquilo outro, levante, sente, fique só olhando. Dê glória agora, adore. Você não é adorador não? Se eu não falar assim, glória a Deus, eu não sou adorador. Adorador se eu fizer ali, aquele gesto pra fora. Aí fica com as palavras de hipócrita. Dê glória, o cara, glória. Não, dê com fé. E todo mundo, glória. Como se fosse que fé é falar alto. É um evangelho superficial de ignorantes que ficam lá, que tem conhecimento, enganando a galera. Todo mundo fazendo o que um cara só diz. Eu fico olhando pra cara desses caras. E eu deixei gente constrangidas. Que olhou assim e disse, aquele cara não é otário, olhando. Adore, feche os olhos, levante, sente, ó, ali, sentado só. A coluna doendo, não tem que ficar levantando da hora. Teve uma mulher que... Feche os olhos, todo fica em pé. Aí eu fiquei em pé. Feche os olhos, todo mundo, Ela, feche os olhos, olhando ela. Feche os olhos. Quando ela viu que eu não fechei, ela fez. Ela, Deus, tem um demônio aqui, da rebeldia, e blá blá blá, repreende. Eu dizendo, oh Deus, tenha misericórdia dela, assim. Falou tanto de amor, falou tanto cheio de hipocrisia, cheio de carnalidade. E eu só fiquei orando por ela, dizendo, Deus, tenha misericórdia dessa mulher, cheia de carnalidade, cheia de ira. Porque eu não estava fazendo o que ela queria, ela se zangou, se manifestou. Teve um dia que eu estava na Assembleia de Deus, e eu pregando sobre Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 7, a igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, e tem na sua mão as 7 taças e tal, e eu mostrando que os 7 candeeiros eram as 7 igrejas, as 7 congregações que se reuniam lá na atual Turquia, na Ásia Menor, e eu falando sobre a igreja de Éfeso ali, e eu dizendo que Jesus, dizendo eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu ando no meio da igreja, eu mostrando que Jesus está dizendo que anda no meio, que estava vendo. Eu conheço as suas obras, o seu labor, quanto a sua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseram a prova os que se declaravam apóstolos e não são, e tem perseverança, e suportaste prova por amor ao meu nome, e que odeia as obras do Nicolaíta, a qual eu também odeio, venho porém contra ti. Eu mostrando isso. Só que eu falei... E tinha explicado que Jesus anda no meio dos 7 candeeiros, a interpretação que os 7 candeeiros era a igreja, Jesus estava no nosso meio e tal. E aí eu fui botando pressão, fui aumentando um pouco a voz. E aí falei assim, quantos estão sentindo já a presença de Deus aqui? E o pessoal fervoroso, assembleando. Aleluia, glória a Deus! Dando aquele estivelique. E tal. E eu falei, calma gente, só um pouquinho. E eles pararam. E eu falei assim, na educação, eu falei, eu não quero dizer que vocês estão mentindo, eu creio que vocês estão sentindo a presença de Deus, vocês que levantaram a mão. Mas eu não estou sentindo nada aqui, irmãos. Eu não estou sentindo presença nenhuma de Deus, nada diferente. Mas eu creio que Ele está aqui. Como diz a palavra, como o próprio Jesus diz, Ele está no meio da sua igreja, Ele anda no meio de nós. Conhece as nossas obras, nós somos um povo que não fomos chamados para viver por sentimento, por arrepios, fomos chamados para viver pela fé. Viver pela fé, eu não preciso sentir, eu creio que Ele está aqui. E o pessoal, amém, amém, olhar para mim assim, muitos meio envergonhados. Eu li um livro e um pregador, ele disse que ele pregava com técnicas de emocionalismo, com um bocado de coisa, e aquela noite, uma certa noite que ele estava pregando, a vida dele mudou, porque ele cheio de técnicas, cheio de coisas. E eu lembrei até agora de um cara que disse que ele estava pregando com esboço e tal, e tudo programado, e quando o ventilador bateu, que o esboço voou no púlpito lá, o cara pegou o esboço que tinha voado para dar ele, e tinha embaixo escrito assim, nessa parte aqui, chorar. Ou seja, até isso ele tinha escrito. Eu conheço gente que força o choro. Eu conheço gente que tem técnicas de pregar a história. Então, Jesus estava andando, não sei o que lá, e todo mundo fica chorando.
Porque ele induz, ele tem uma técnica de fazer isso, não é natural que veio. Ele consegue fazer isso em qualquer lugar. Que já foi para muitas pregações dele, conheço. E o pessoal chora, eu senti a presença, foi maravilhoso. O cara tem uma técnica de pregar chorando. O cara é um ator pregando, entendeu? Eu conheço atores pregando, entendeu? E conheço o cara que era melhor trabalhar em circo também. Que pensa que as pessoas lá, a igreja, que é a coluna e firmeza da verdade, ele pensa que ele está num circo enganando todo mundo lá. Mas o cara disse que pregava com essas técnicas, tudo manipulando o povo ignorante. E ele disse que teve uma visão que ele olhou nas cadeiras da frente e Jesus estava sentado. Ele viu um ser lá e no significado que vinha na mente é que era Jesus. E ele olhou assim, por que visão é essa aqui? E ele olhava e Jesus estava sentado olhando para ele. E ele pegava, olhava de novo, coisa da minha cabeça, e disse que Jesus sentado olhando para ele, e aquilo constrangeu ele, porque ele estava enganando o povo, botando técnica, o fogo ali, tem fogo aqui, dê glória, o anjo está passando e tal. E sabe o que aconteceu? Ele disse que depois daquela visão, nunca mais a pregação dele foi a mesma. Ele disse que ficou tão constrangido em Jesus olhando para ele, que ele disse que toda a pregação depois daquela, quando ele vai pregar, ele tem um significado, uma compreensão na mente dele de que Jesus está nas primeiras cadeiras olhando assim para ele. Estou aqui vendo o que é que você vai falar. E ele percebeu que até então ele não falava, ele não tinha entendimento que Jesus estava ali andando na sua igreja, no Sete Candeeiros. Não, era só o povo manipular, eu tenho que agradar, eu tenho que fazer chorar. Tem gente que fala assim, eu quero chorar hoje, viu? E tal. Então, a igreja do Senhor, o povo, não é brincadeira para a gente brincar, para a gente emocionar, fazer chorar. É gente que precisa ouvir palavras de verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, não o templo. A igreja, as pessoas, a comunidade, e nós temos que ir lá trazer uma palavra de verdade de Jesus. E quem faz a obra, quem trabalha no coração de cada um de Jesus, não é minha técnica, não é eu. É o Espírito que convence do pecado, da justiça, do conhecimento, do juízo. Em Salmo 19, versículo 7, fala que a palavra do Senhor, ela solta chamas de fogo, ela aviva a igreja, ela esquenta o coração. Deus fala, não é a minha palavra como um martelo, não é a minha palavra fogo e é como um martelo que esmiuça a penha, em Jeremias. Em Hebreus 4, 11 ou 12, se não me falha a memória, diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz e mais penetrante, mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra ao ponto de penetrar a alma e divide juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando Jesus ressuscitou, em Lucas, no capítulo 24, ele encontrou 2 jovens que estavam indo a uma aldeia a caminho de Emaús, e ele começou a conversar com eles e tal, e na hora que eles foram entrar numa tenda, Jesus fez que ia passar direto, ele chamou, não, eles não reconheceram que era Jesus ressuscitado, e eles convidaram Jesus entrou, Jesus não é oferecido, entrou, aceitou o convite, e na hora de comer, Jesus pegou o pão, e diz a Bíblia que ele deu graças, partiu, e ele disse que caiu as vendas dos olhos, tipo as escamas, e eles perceberam que era Jesus, e Jesus se ocultou deles ali, e um percebeu e disse, você viu que era Jesus que estava aqui com a gente, era Jesus. E o outro disse, é por isso que quando ele falava com a gente no caminho, o nosso coração queimava, ardia, porque a palavra dele é fogo, gente. A gente não precisa fingir, não. Aí você fica seco, você fica cheio de técnica, você finge um choro, mas nunca vai sentir algo do Espírito. Algo verdadeiro, o próprio Deus não te dá. Deus não vai deixar de trabalhar na vida do humilde, do simples, por causa de um mentiroso ali em cima. Mas todo mundo pode até sentir alguma coisa, mas o que está ali não ganha nada. Só mentindo para as pessoas. Entendeu? Só mentindo. É por isso que às vezes a gente não vê cura, é rara, é só mentira, que foi curado para ganhar dinheiro, fazer propaganda. Não vê essas coisas porque o principal que está ali trazendo a palavra está com intuitos mentirosos. Deus não precisa de sua ajuda, da minha ajuda. Fale só a palavra simples. Pregue do seu jeito. Na hora de ter que falar que Jesus falou duro com o sacerdote, você vai dar uma ênfase que falou duro. Na hora que você falar que Jesus falou de amor, e diz uma palavra assim, minha amada, venha.
Você vai dar essa interpretação, mas com o seu jeito. Um tem a voz grossa, fala forte, outro fino, mas todo mundo fica copiando Camboriú, o estilo amado, sem muitas delongas e pau. Tem uns que pregam assim, ó, e tal, tem uns que pregam assim, ó. Então, Jesus estava indo, e não sei o que lá, e quando ele entrou, pô, isso aí é um hospício, pô. Vai pregar no hospício pra maluco. Eu não sou maluco, meu vídeo não é pinico. Outra coisa, o microfone foi criado para onde a sua voz natural não consegue ir, através do som, ela chegar. Mas 98% das congregações utilizam o microfone altão para promover a emoção mesmo e a alienação. Um som geralmente rouco, com aqueles ruídos, com aquela coisa, e altão, de maneira que você passa do outro lado da pista e tá ouvindo um barulho altão lá dentro. Aí eu já dou ponto aos testemunhos de Jeová, que realmente é uma organização organizada. Lá fora você não ouve, passe perto de um salão, mesmo tendo reunião, você não ouve nada, porque eles são inteligentes, ó. Então, para lá dentro, quem quiser ouvir alguma coisa, entre e ouça. Entendeu? Mas eles ficam gritando, passam na rua e tá lá gritando, porque para ver, né, se alguém lá fora ouve. Era pro governo proibir isso, era pra SUCOM medir aqui, ó, passou dos decibéis, tá incomodando lá fora, multa. Como multa o som de muita gente aí que bota som alto. Era pra ter isso. Mas ficam ignorantemente gritando, usando não o microfone para chegar, o cara que tá lá embaixo no templo, o templo é grande. Não, usa pra promover alienação. Entendeu? E as pessoas ficam... Vamos acreditar na palavra do Senhor. Quantas vezes eu preguei e senti que a atmosfera mudou? E parece que o conhecimento simples do Evangelho abriu assim, não sei. E que eu falei assim, poxa, eu consigo pregar aqui o dia todo. Eu prego 10 horas aqui, não vai faltar informação. O tipo que você ficou sintonizado com o lado espiritual, com os céus. E eu senti a atmosfera não tá igual, tá diferente. Aquilo... E passava pro povo, o povo olhava. Só que é pra glória de Deus. Quando você desce do púlpito, as pessoas ficam ajoelhando. Vai lá em casa almoçar. E não sei o que lá. Ficavam assim, são leigas. São fáceis de ser enganadas por falsos profetas. Porque eles sentem algo de Deus e quer honrar o homem. Não. Claro, dá honra a quem tem honra. Mas nunca passar dos limites. Aquilo foi Deus que quis se manifestar ali. Que quis fazer aquilo. Não é minha. A gente é como um microfone, só usado, não usa o microfone para falar. A gente é isso, é só um canal que Deus, pela misericórdia, usa. Às vezes o cara está pregando, você está pregando, você está pegando a palavra para você mesmo. Quantas vezes eu peguei algo que era para mim, que eu estava precisando aprender? Isso não quer dizer que só porque eu estou pregando, que eu sou fera naquilo. Não, às vezes eu estou pregando para mim, então a glória não é minha. Então tem que ter cautela em como eu ficar andando e os caras vinham se ajoelhar, me abençoe. Como se fosse que eu tinha um poder diferente se eu tocasse na mão dele. Aí eu entendia o Papa hoje, né? Toca em mim, Papa, meu. Toquei no Papa. Porque é um simples e só porque pregava, pessoal. Hoje eu abdiquei dessas pregações, de várias coisas. Estarrei no YouTube. Hoje eu sou falso profeta. Os pastores falam meu nome, tá até divulgando meu canal, eu agradeço. Gerson Duque, fala contra o dízimo. É um tal, mas eu rompi. Porque eu criticava muitas coisas, mas era aos pouquinhos que eu não ia falar duro, não ia chegar lá, num púlpito de alguma congregação e falar contra o dízimo, o cara cortar o microfone e tomar. Então pregava Jesus, pregava o Evangelho, pregava a verdade, as pessoas. Mas depois eu estarrei mesmo, eu não fiz lá dentro para não ter confusão. Cheguei no YouTube e falei, hoje em dia muita gente não me chama. Fala mal de mim, diz que eu fiquei turbado, sem saber que eu sempre tive essa crença. Quer dizer, quando eu pregava lá eu já tinha. E hoje até quando convida eu, não vou porque hoje eu já quero falar mais coisas, então é melhor promover a paz. E é isso aí. Não se deixe ser influenciado por oratórias, pregadores que botam pressão, falam bonito demais. Tanta gente fala bonito demais, decorado, mas você vai falar de Bíblia não consegue falar 5 minutos. Ignorante. Tem um cara que prega muito até hoje, tal, ouve todas as pregações, todo mundo de Camboriú, da galera, memoriza. Quando ele terminou de pregar, aquela grito, e adore, e Deus, e blá. Quando ele desceu, quem estava falando da Bíblia, aí a gente falou de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, que libertou o povo do Egito, Não, a gente estava falando de Abraão, e ele falou, Abraão é aquele que... Irmão, disse isso aqui, Abraão é aquele que abriu o Mar Vermelho? Eu falei, não, esse é Moisés. Ele, tá bom.
E eu fico, porra, esse cara prega, viaja, bota aquela pressão. E o cara não sabe coisas bestas. Um amigo meu pregando no quarto que ele decorava, decorando e tal, e gritando, imitando Marco Feliciano. E aí, ó, pra que gesto? Aí imitava, e tal, não sei o que lá. Diga-se de passagem, e pegando essas coisas que era pedindo Camboriú, os caras pregando. Aí depois ele pregando, então Jesus foi criado, Deus criou Jesus. E depois, eu vou explicar, ó, Jesus, existe a crença que ele foi criado, que os testemunhos já vão crer nisso, mas existe a ideologia que ele é Deus, eu até creio, a Bíblia está cheia de texto chamando ele de Deus, ele está sendo adorado em Mateus 28, em Mateus 15, em Mateus 8, versículo 2, em Hebreus 1, 6, Jesus adorado, só Deus pode ser adorado. Comecei a falar, expliquei um pouquinho sobre existe a crença da Trindade, tem um unicismo e tal. Então ele não sabia nada dessas coisas, mas o jeito de pregar, ele imitava o pessoal do Camboriú, então parecia que era igual aqueles caras. Então tem muita gente aí que é só palavras, não tá com o coração ali para falar a verdade mesmo, quer se aparecer, quer animar. Tem um pregador conhecido que disse, Gerson, fui pregar num lugar, o pessoal é muito fanático, lá se não falar em línguas, ele disse que você tá sem unção, então pregava, ninguém dava glória. Aí eu pregava, ninguém dava glória. Pra quê, meu irmão? Comecei a falar em línguas da carne. Ô, labacaxê, lirreira, calabás. Tá, começou a falar lá. Pega na vassoura e anda, o siricano tá lá na praia. O lava sunga ou lava saia. Começou a falar essa língua dele, que não foi língua do Espírito. Que a maioria dos lugares são tudo copiado. Todo mundo copia do líder. Observe que é tudo semelhante. E aí ele disse que todo mundo começou a dar glória, aleluia. Tá que o fogo caiu, o fogo da emoção caiu. Então olha como são pessoas que só falam pra mim, esses caras falam isso pra mim. E por quê? Porque ele tava preocupado com a glória dos outros. Entendeu? Ele queria pregar e queria ouvir glória. Eu já vi gente dar carão. A minha igreja, a Assembleia, é uma igreja avivada. Aí falou, não é como vocês, frios, geladões, que não abrem a boca para dar glória. Porque todo mundo tinha um costume mais de ficar ouvindo a palavra e aprendendo. Então era frio e geladão. E esse cara disse que era formado em teologia, com anel de teólogo. Ele é um palhaço, ignorante, abestalhado. Quem já deu muito desses moles foi Marco Feliciano no Camboriú. A igreja que não dá glória, quem não dá glória está com defeito de fabricação. Entendeu? A igreja que não dá glória é fria e tal. Quando você chama alguém de frio, você está dizendo que ele não tem um espírito. Ah, não tem unção. Tem gente que acha que o cara que pega, meu Deus, os pentecostais, a maioria dos fanáticos, ele diz, esse cara tem unção quando ele prega. Tudo emoção, tudo ignorância, isso aí é atitude de menino. Eu amo Camboriú, fui lendo a Bíblia me tirou disso, me libertou logo. Fanatismo. Mas sabe aí, rapaz, quer dizer que o crente é quem grita, quem faz isso, quem faz essa emoção, que é cheio, que está com unção, que está com fogo? As escrituras me dizem diferente, é quem ama, é quem cumpre o mandamento, que é o amor, que é a bondade, a justiça, esse está com Deus. Então eu comecei a me afastar. Hoje eu não gosto de pessoas que pregam do jeito dele. Tem gente que tá falando com você, então Gerson, tá. Então, pô, interessante, tá? Aí quando alguém, uma oportunidade pro irmão, ele chega lá e bota um grave. Gente louca, não para pra ouvir um segundo essa galera. Não para pra ouvir um segundo. Gente loucas mesmo, entendeu? E estão ali pra se aparecer. Tem até um amigo meu que disse, Gerson, me deram a oportunidade, eu botei a maior pressão, gritei, fiz acontecer. E ninguém deu glória nenhuma, ficou calado. Eu fiquei com a vergonha, cara. Falei, poxa, nunca mais vou botar essa pressão. Então, esse pessoal tá preocupado com as glórias, com os gritos, eles querem o glamour pra ele. Não falar simplesmente a palavra e sair. Pra glória de Deus. Eu, geralmente, quando pregava era diferente, porque eu gostava de passar o conhecimento e tal. E quando as pessoas ficavam... Tem congregações que tem um costume, né? Da glória, da aleluia, o pessoal fica acostumado. Então, eles são tão ignorantes, esse princípio deles, que você está falando coisa que não tem nada a ver para ele da glória. Você está falando assim, ó, Jesus estava passando, ele, aleluia! E ele encontrou uma mulher samaritana, glória a Deus! Eles ficam te atrapalhando, você quer levar eles à linha de raciocínio para mostrar a interpretação da palavra, e eles não estão entendendo nada. Glória! Aleluia, é verdade, papai! Se você falar, o diabo é bom, ele é aleluia, glória a Deus! Então esse pessoal, eu prefiro ficar... Quando eles ficavam gritando e tal, aleluia, glória a Deus! Faz essa maluquice aqui, que é engraçado. Eu falo, gente, peraí, só um momento. Depois vocês dão glória, por favor. Entenda o que eu estou falando. Muitas vezes eu parava. Para que eles entendessem, eu parava. Ele, glória a Deus. Olha, eu ficava e eu.
olhava para um, olhava para outro. Quando eu parava, eu continuava pregando. Aleluia, glória a Deus. Você parava, aí muitos se tocavam. Tipo, poxa, o irmão tá se sentindo que tá atrapalhando. Porque eles são acostumados, são até leigos, já acostumaram eles assim, eles acham que tem que... Tem uns que dão glória porque, poxa, eu vou dar glória que senão o pregador pode ficar zangado. Aí por gentileza fica dando glória, é verdade. Aí pra agradar o pregador, porque tem pregador que se zanga. Mas é uns princípios muito ruins de confusão. Eu prefiro ficar com a simplicidade da palavra. Jesus Cristo não ficava gritando na praça, não era pentecostal, não ficava fazendo essas coisas, entendeu? Mas quando ele falava, Lucas capítulo 24, ardia o coração. Quando Jesus estava pregando, que mandaram os soldados romanos prender ele, chegaram lá e voltaram e disseram, cadê? Por que você não trouxe ele? E eles disseram, eu nunca vi ninguém falar como esse homem. Porque quando ele falava, ardia o coração. Imagina Jesus num templo, na sinagoga, pregando. E quando ele chegou lá, que foi parar um pouquinho para ouvir, a palavra invadindo, penetrando como uma espada, mais penetrante do que espada de 2 gumes, cortando dos 2 lados, penetrando até a alma e o espírito, juntas e medulas, discernindo os pensamentos e propósitos do coração. E eles não tiveram coragem, foram impactados. E disse, nunca ninguém falou como esse homem. Disseram, vocês se deixou persuadir por eles também e tal. Por isso que muitos romanos foram pregar, o evangelho chegou na Europa por muitos romanos que viram o poder até na ressurreição, os guardas que viram aquilo da pedra acontecer, que quando ele morreu na cruz ficou escuro e a natureza teve aquela coisa. Muitos foram conscientizados e evangelizados. E lugares que você vê a igreja não ir, os apóstolos não irem, o evangelho estava por causa dos romanos. Até Pilatos lavou as mãos e a mulher de Pilatos disse, a minha alma ficou constrangida essa noite e tive uma experiência, não toque nesse justo. Ele disse, ó, lavo minhas mãos desse justo. Eu fico com Jesus, fico com a palavra, aquele que é a palavra de Deus. Ele não só prega a palavra, mas ele é a palavra encarnada. Fico com ele com a simplicidade e deixo, confio que ele faz a parte dele. Fica na paz.